Nosso assunto já está aí exposto na tela, você está percebendo aí. E a ideia é, nós como igreja, aonde nós estamos indo. É bom saber onde estamos indo, né? Para a gente não ir para o lado de lá e para o outro lado, né? Então é bom sabermos. A gente juntos, né? A igreja tem falado muito da necessidade de nos manter unidos, permanecer unidos uns aos outros, não é verdade? Então, onde nós estamos indo? E essa ideia de onde estamos indo, ela fala de visão. Eu estou sem o meu controle aqui de passar. Ah, o Abinho está me dando. Esqueceu de mim, Abinho? Mas eu sou cara de pau e eu peço, né, Abinho? Onde estamos indo tem a ver com a visão, né? A visão. E quando a gente fala de visão, nós estamos falando de sonhos, né? Você precisa sonhar no seu casamento, na sua família, no seu emprego, né? É importante sonhar. Se você não tem o hábito de sonhar, passe a sonhar. Não estou falando de noite, você está dormindo, não, porque isso é involuntário, não depende de você. Mas eu estou falando de um sonho proposital mesmo. O que é que você sonha? Você precisa sonhar, você precisa almejar, isso é importante. Também visão tem a ver com metas, né? Quem tem visão também tem metas para ser alcançada. E nós precisamos traçar metas para a nossa vida pessoal, né? Para o nosso crescimento pessoal. Mas também traçar metas para o povo de Deus, para a igreja, para a nossa vida espiritual. Também, além de metas, temos que ter alvos para ser alcançados. Senão a vida passa, os anos passam, né? E você continua exatamente onde você está. E você precisa sonhar, planejar, por quê? Eu preciso saber onde estou e aonde onde eu pretendo chegar daqui a um tempo, né? Então, o planejamento é muito importante na nossa vida secular, na nossa vida espiritual. Planejar. O brasileiro não tem muito hábito disso, mas precisamos mudar essa tendência, esse hábito, e planejar mais, organizar, porque quando a gente planeja, a gente organiza, a gente ganha mais tempo, e tempo vale mais do que dinheiro, não é verdade? Para nós, discípulos, tempo vale mais do que dinheiro. Por isso a palavra diz que nós devemos remir o tempo, né? Que isso é importante. E também, como parte da visão, nós precisamos investir no conhecimento. Conhecimento acadêmico, não é verdade? É importante. Conhecimento lendo os livros, conhecimento adquirindo o conhecimento de Deus, lendo o livro sagrado, que é as Escrituras Santas, né? Então, é muito importante. Porque quando você adquire conhecimento, aí você pode estender a sua visão, né? Onde você quer chegar, o que você almeja na sua vida, porque nós precisamos estar sempre crescendo. Em outras palavras, eu estou dizendo que nós precisamos ser visionários, né? Discípulo visionário, cristão visionário, homem visionário, mulher visionária, ter visão, ampliar a sua visão, não é? É uma visão de águia, como nós temos falado, e não uma visão de galinha olhando só para baixo, né? Levanta a cabeça e as Escrituras vai nos ensinar como que Deus espera que façamos. O próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele deu visão para os seus discípulos, para aquele grupo seleto, né? Os 12. E a visão que Ele deu para eles está lá em Atos capítulo 1 e versículo 8, aonde o Senhor disse para eles, e vós recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Percebe que a visão de Jesus é uma visão grande, não é uma visão pequena, né? Míope, assim, pequenininha, não consegue enxergar direito. A visão dele é uma visão muito grande. E na visão dele, ele tem uma projeção. Veja bem, ele falou que os discípulos seriam testemunha deles, primeiro aonde? Jerusalém, né? Jerusalém, a cidade fantástica, a cidade religiosa do mundo, né? Ia começar de lá, de Jerusalém. Vocês vão testemunhar para mim aqui nessa cidade de Jerusalém. Aí ele falou também que vocês vão para Judeia. Depois vocês vão para Samaria. E depois vocês vão para onde? Belo Horizonte, né? Afinal de contas, aqui está os confins, né? Quando o pessoal vem nos visitar nos voos internacionais, eles param onde? No confins da terra, né? Uma brincadeirinha, você sabe que não é isso, não é verdade? Então Jesus, ele tratou de dar visão para os seus discípulos. E os guias da igreja, nós precisamos também tratar de dar visão para o povo de Deus, para que o povo saiba aonde estamos indo, para que possamos ir junto, e não cada um fazendo o que quer e virar uma bagunça. Irmãos, o que é mais importante? Qualidade ou quantidade? Nós estamos falando de crescimento, de ter visão para crescer, tanto pessoalmente, enquanto igreja, estender e avançar o reino de Deus aqui na terra, até que o nosso Senhor volte. Então, o que é mais importante? Nós temos que pensar no crescimento qualitativo e no crescimento quantitativo. Não é? E há muitos anos que se discute a respeito dessa ideia. O que é mais importante? A qualidade ou a quantidade? Não é? É uma briga antiga da raça humana, né? Alguns acham mais importante a qualidade. Não, tem que ter qualidade, tem que sair bacana e tal. E ninguém discute que qualidade é imprescindível, não é verdade? Mas outros vão para quantidade. Não, tem que ter quantidade, é muito mesmo e tal. Essa coisa pequenininha, pouquinho, não faz sentido. Nós temos que ir muito mesmo, né? E aí se discute a razão entre a qualidade e a quantidade. E a pergunta é, se você tivesse uma empresa, o que você julgaria mais importante? A qualidade do seu produto ou a quantidade do seu produto? O que você gostaria mais se você tivesse uma empresa? Que a sua empresa tivesse qualidade ou quantidade? E a resposta é os dois. A resposta é os dois. Porque você não tem que focar na qualidade em detrimento da quantidade. Você tem algo muito bom, mas você não cresce, não se expande, o mundo não te conhece, que vantagem que você fez? Vai ficar bem pequenininho, né? Então, alguém inteligente saberia e focaria nas duas coisas ao mesmo tempo. Na qualidade, que nunca deve perder o foco da qualidade, e nem da quantidade. Isso agora volta para a igreja, para o reino de Deus. Nós devemos ter na igreja o que aqui? É qualidade ou quantidade? Eu já vi igrejas que focou muito na qualidade. Vamos formar gente aqui, discípulos, pessoas assim, vida transformada, e ficaram assim nesse foco, sabe? E está pequenininho até hoje, desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Porque focou só num dos pontos da vida.
né? Então, nós precisamos também entender que, às vezes, tem igrejas que focou muito na quantidade. Encheu o seu prédio. De quê? De pessoas interesseiras buscando cestas básicas? De pessoas querendo glória para si? Que tipo de pessoas que nós temos aqui? Ou, em outras palavras, que tipo de pessoas que o nosso Pai Celeste quer que nos tornemos? Porque a nossa visão não deve ser apenas informar. Eu não estou aqui hoje cedo para te informar essas coisas. Eu estou aqui para te informar também. Mas nós estamos aqui para formar você. Para formar você. Para me formar em Cristo. Ser como Jesus. Nosso sonho é trabalhar você, me trabalhar, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus, o padrão perfeito. E além de informar, e além de nós estarmos aqui para mostrar que você deve se tornar, também nós devemos focar em transformar as pessoas. Jesus não quer que fiquemos aqui a vida inteira crianças. Ele quer que nós amadurecemos, que nós deixamos de ser bebês na fé, que nós cheguemos a ser jovens na fé e que nós chegamos um dia a ser pais na fé, maduros na fé, conduzindo o povo de Deus. Continuar crescendo em tempos difíceis, né? Um grande desafio. Tem que ter uma visão muito grande. Nesse período difícil que o mundo está enfrentando, uma coisa incrível é que muitas empresas, elas estão crescendo, aceitando esse desafio, mesmo em momentos difíceis, eles continuar crescendo. Porque o problema está aí, a luta está aí. Não está fácil para ninguém, não é verdade, irmão? Nem para nós que somos filhos de Deus. Porque Jesus nunca disse que nós seríamos poupados. Não é? Nem os presbíteros são poupados, nem os evangelistas são poupados, nem os diáconos são poupados. Homens que estão mais assim, né, conduzindo o povo, eles também têm seus problemas, suas doenças, suas lutas na sua família. É assim mesmo. Jesus também não foi poupado. Ele tinha problema na sua família, ele tinha problemas com as pessoas que ele ensinava. Eu achei que Jesus, quando ensinasse, todo mundo ia prostrar diante dele e adorar. Não, muitas pessoas questionaram Jesus. Esse ensino seu vem da onde? Quem é você? Duvidaram da pessoa de Jesus. Se o Jesus, o mestre, teve problema, por que você acharia que você não teria? Por que eu acharia que eu não teria? Então vamos ter mesmo. Mas o importante nas lutas, nas dores, nas dificuldades que todos nós passamos é a atitude. Porque esse vírus veio para todos. Alguns sucumbiram. Alguns estão adoecendo demais da conta, todos adoecem, mas uns demais da conta, se entregam. Porque o importante nos momentos difíceis é a atitude que você tem. E a atitude nossa tem que ser uma atitude de filhos de Deus. Tem a atitude de buscar a Deus nas lutas, nas dificuldades. Não perder a esperança, não perder a fé, não perder o foco na missão que Deus tem para nós. A igreja, em momentos difíceis, nós precisamos continuar crescendo, né? E eu dou graças a Deus pela igreja. Dou graças a Deus pelos guias da igreja. Porque não ficamos acomodados, né? A gente procurou sempre fazer algo nesse período difícil. Estamos indo para quase 2 anos. Em março vai completar 2 anos de pandemia. E então a igreja continua crescendo. Estamos juntos e nós estamos certos. Um exemplo prático. Um exemplo prático foi os nossos 3 cultos, mostrando a atitude que faz diferença, né? Tivemos os nossos 3 cultos separados. E a gente então viu que foi a oportunidade que muitos irmãos tiveram de desenvolver os seus dons. E isso foi algo muito bom. Muitos irmãos vieram aqui nos encorajar, trazendo a palavra,
não é? E tanto à noite, quanto ao culto das 8h30 e das 10h30, 9h30. Então, 10h30 mesmo. Lembrei, 10h30 mesmo. Então, a gente viu que muitos irmãos foram usados por Deus, pelo Espírito Santo. E isso foi muito bom. Também nossas irmãs, elas fizeram palestras, encontros online, estão fazendo até hoje, né, Ida? O pessoal está aí trabalhando, e isso é muito bom, ver as nossas irmãs palestrando. Isso é muito jóia, é muito bacana. Mas eu queria dizer com muito jeito, né, que eu não estou aqui para desencorajar ninguém, estou aqui para encorajar, dizer que, embora nós tivemos a oportunidade de pregar, de palestrar, de fazer tudo isso, mas dizer que o trabalho de Deus, ele é muito mais do que pregar, ele é muito mais do que palestrar. O que Deus espera de nós é mais do que isso. Que o nosso trabalho como reino, como igreja do povo de Deus, como povo de Deus, nós não devemos entender que vir ao culto é todo o trabalho de Deus. Que se eu vim aqui e eu preguei a mensagem que Deus quer que eu pregue, eu tenho certeza que essa mensagem Deus quer que nós ouçamos, mas eu não posso entender que meu trabalho já foi feito, porque eu vim aqui e eu preguei, porque eu palestrei, porque Deus espera muito mais. Eu vim ao culto, eu já fiz o meu trabalho para Deus. Esse é todo o trabalho que Deus tem para mim. Não é verdade. E durante a semana? O que eu vou fazer durante a semana? Não é? Tem uma luta grande durante a semana. Trazer o pão para casa. Né? Estudar com visão para adquirir conhecimento, para galgar situações melhores na minha vida. Né? Então, o principal e o mais importante trabalho da igreja, você sabe qual é, não sabe? O principal e o mais importante trabalho da igreja é salvar os perdidos, buscar pessoas para receber o que eu recebi, a salvação, pessoas para receber o que eu recebi, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o perdão dos meus pecados, esses irmãos maravilhosos que temos aqui, vidas transformadas, porque Jesus está transformando as nossas vidas de verdade. Nós estamos aqui para ser todos transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, o trabalho mais importante é este trabalho. Lucas 19:10. Jesus declarou o porquê que ele deixou os céus dos céus. Por que ele deixou a glória eterna? Ele disse, o que me fez vir aqui foi buscar e salvar o perdido. E se você lembra esse versículo aí, que eu seccionei de um contexto, lá de Lucas, é na verdade aquela situação de Jesus com o Zaqueu. Aquele baixinho, cheio da grana, mas que estava perdido. Ele precisava de Jesus. E quando ele ouviu que Jesus ia passar na sua cidade, Jericó, ele correu para lá. E quando viu que não dava para ver esse Jesus que tanto fala, poxa, eu sou baixinho, que faço então? Uma ideia fantástica. Aquele baixinho tinha visão. Subiu numa árvore e estendeu seus horizontes. E ele olhou e ele viu Jesus. Jesus que conhece todos, conhecia o coração de Zaqueu. Jesus interagiu com ele, a tal ponto de ir para a sua casa. Intimidade, relacionamento, proximidade. Para ajudar os perdidos tem que ter isso. Jesus foi lá dentro da sua casa e ele disse, hoje houve salvação nessa casa. E houve uma transformação daquele homem rico, cheio de grana.
E ele arrependeu e ele disse: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Houve uma transformação, uma mudança. E é isso, igreja, que nós estamos aqui para fazer. Porque isso é o mais importante, não é? É a gente trazer pessoas para a salvação, para o reino de Deus. Igreja, nós não podemos perder o foco, não é verdade? Temos que continuar crescendo, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas ameaças, a tantos problemas que você tem. Não é? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o santo apóstolo, ele ensinou a igreja lá no primeiro século. Ainda bem que esse ensino está também para a igreja aqui no século 21. Essa leitura que faremos, ou melhor, que ouviremos Deus falando aos nossos corações, através de Pedro, eu preciso prestar atenção. Ouça bem. Mas vocês, igreja, são raça escolhida. Obrigado, Pai. Vocês são sacerdotes de ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Você trabalha para Jesus. Vocês são uma nação completamente dedicada a Deus. A igreja é a verdadeira nação eterna de Deus nessa terra. É ela que vai perdurar para toda a eternidade, você e eu. Tudo vai passar, né? O povo que pertence a Ele, e somente a Ele. Deus é seu Pai, Jesus é seu irmão, o Espírito habita em você, e você pertence a Deus. Vocês foram escolhidos para quê? Para que Deus me chamou? Para que Deus me escolheu, te chamou? Para quê? Você sabe, meu irmão, está escrito. Para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua luz. Ele me chamou, Ele te chamou para anunciar os atos poderosos do nosso Pai. E nós devemos perder o medo, e nós devemos perder a vergonha. Por que teria vergonha de um poder tão grande, de um ser tão perfeito, de um ser tão poderoso, que é o seu Pai, que é o seu Deus? Satanás mete medo em nosso coração para não testemunhar, mas nós precisamos testemunhar. E finalizando a nossa reflexão nessa manhã, Jesus ainda dando visão para os seus discípulos. Ele falou 2 vezes com eles, ide. Bastava uma, né? Mas ele quis dizer 2 vezes. E Jesus, ele chegou lá para os seus discípulos, e ele disse para eles assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você já conhece, né, meu irmão? É Marcos 16:15, você já conhece. Então, o Senhor disse, e pregai o evangelho. Às vezes nós vamos pregar o evangelho, e a gente prega. Eu entendo que a igreja prega o evangelho, sabe? Não estou dizendo que a igreja está calada, está muda, e a igreja vem aqui domingo, escuta uma mensagem assim, ou a palavra aí, e vai embora, como se nada tivesse acontecendo. Eu creio que você está pregando, para o seu amigo na empresa, para o seu vizinho. Eu acredito que você está pregando. Mas às vezes a gente acha assim, eu estou pregando, eu falei para a pessoa, eu falei e pronto. Eu já preguei. Ué, mas Jesus disse, ide pregai. Quem crê? Quando você prega, nem todos creem. Nem todos aceitam. É verdade ou não é? Muitos riem da sua cara, né? Faz umas piadinhas de mau gosto, aí daí. É assim mesmo, né? Então, quando a gente vai lá e a gente prega, você tem que entender que você vai encontrar pessoas que estão abertas para receber a palavra, e você vai encontrar pessoas que estão o quê? Fechadas. Então, não perde tempo com pessoas fechadas. E investe mais nas pessoas que estão abertas. Quem é que está aberto? Seu vizinho está aberto? Seu amigo de empresa está aberto? Sua amiga da faculdade está aberta?
Quem é que você está falando, pregando, e a pessoa está aberta? Essa pessoa que está aberta, você precisa chamar ela à parte e expor para ela os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou os princípios, os primeiros passos que ela precisa ser dado para que ela possa ingressar na igreja, ela possa se tornar membro do corpo de Cristo. No nosso antigo informativo, está lá escrito qual o propósito da igreja. E encabeçando ali o propósito, vem trazer pessoas para Cristo. Porque esse é o nosso trabalho. Isso é o principal trabalho da igreja. É isso que é importante. Afinal de contas, domingo, eu só estou aqui 1h30. Meu trabalho não pode ser 1h30. Meu trabalho tem que ser minha vida. Tem que ser a semana inteira. Tem que estar levando a palavra para as pessoas. Não é? Então, essas pessoas abertas, Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Nós temos que chegar ao batismo. Então chegamos ao batismo, que beleza, cumprimos o trabalho do Senhor, a missão acabou. Não. Quando você batiza, que bom, a pessoa ali nasceu de novo, foi salva, recebeu o Espírito Santo, igual aconteceu com você e comigo também. Mas nós vamos ver que Jesus espera mais. Porque o segundo ide está lá em Mateus 28. Antes do nosso rei, nosso Senhor, ele voltar para o Pai, onde está agora, à direita do Pai, ele disse para os seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos, os abertos que receberam, batizando-os em nome do Pai, em nome do Espírito Santo. Nós batizamos as pessoas no nome dos três. E essas pessoas agora, como você e eu, passam a ter uma intimidade, passam a ter a proteção dos três. Você está com Deus, você está com Jesus, você está com o Espírito Santo. E você precisa estar com eles de segunda a domingo. Sábado não fecha uma semana, domingo abre outra semana. Então nós temos que estar com eles toda semana. Toda semana eu não posso me desconectar do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu preciso me desconectar, é do telefone, é do celular. Porque eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu clico esse danado. Porque eu tenho que estar conectado ao mundo, às notícias. Eu começo a ficar ansioso e com medo, com tantas notícias. Eu preciso me conectar mesmo ao Pai. Por isso que essa ideia de quando você acordar, você dá bom dia para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, dá bom dia para a família divina, você se conecta. E aí você começa seu dia com eles. E todo dia você faz isso. Não é desligar. É segunda hoje, já vai trabalhar. Põe foco no trabalho, desliga dele. Ô Jaime, você fala isso porque é fácil, porque você trabalha com o Evangelho, isso é um negócio, Jaime, é igreja, é estudo bíblico, é aconselhar casais, sua vida é essa, mas essa não é a minha vida, Jaime. Sua vida não é minha vida? Deixa-me te falar, fiquei 8 anos em São Paulo, e eu fazia o que você faz, e muitas vezes, lá em São Paulo, eu achava uma praça, e eu sentava naquela praça, e ali eu gastava uns tempos com meu pai. Aliás, porque a razão que eu fui a São Paulo foi para aprender a fazer o trabalho de Deus melhor do que eu fazia. Essa foi a razão. Eu não posso perder o foco. Eu não posso entregar a cabeça para a minha empresa. Né? Minha empresa lá, Deus me deu uma microempresa. Eu podia crescer aquela empresa e ganhar muito dinheiro, ter empregados. Deus estava me abençoando muito. Nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida. Mas eu não estava lá por causa de dinheiro. Estava lá por causa do Senhor. Então, o Senhor, no segundo ide, Ele disse, ide fazer discípulos, batizando essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizei, completei o trabalho, pronto. Não, porque no 20 Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu mesmo, Jesus, eu estou com você todos os dias,
até o fim do mundo, ou até você morrer. Isso é o que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer. Depois de batizar, eu preciso cuidar e alimentar essas pessoas. É fácil? Não, não é fácil, mas eu preciso fazer. Esse é o trabalho nosso, é o trabalho do povo de Deus, é o trabalho da igreja. E aí eu deixo para você um desafio. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Eu entender que eu posso fazer todos os trabalhos da igreja, mas eu não posso deixar de fazer o trabalho mais importante da igreja. E o trabalho mais importante da igreja, você já sabe. Ah, Jaime, mas eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso, nunca dei aula para ninguém, nunca batizei ninguém. Ninguém está dizendo que você deve fazer o que você não sabe. Você não pode dar o que você não tem, mas você pode aprender, você pode buscar ajuda, você pode ir lá fazer com quem está fazendo e sabe fazer, para você aprender com aquela pessoa que está fazendo. Não é verdade? Porque é isso que Deus espera de nós. E Atos 4:31, o contexto de Atos 4:31, é a igreja na cidade de Jerusalém. Igual você na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Então, nesse contexto lá de Jerusalém, uma cidade impactante, uma cidade problemática, aquela cidade, dirigida por estrangeiros romanos. Nessa situação, ouça o que aconteceu lá com nossos irmãos em Jerusalém. Eles foram perseguidos, tiveram problemas inúmeros com os judeus, por causa da lei de Moisés, tiveram problemas inúmeros por causa do Império Romano, que os massacrava, e nem assim eles abaixaram a cabeça e eles perderam a visão que o Senhor deu para eles, de buscar e salvar o perdido. Falando sobre eles, que alegria ler sobre esses irmãos lá. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim. Não era uma coisa só dos apóstolos. Só os apóstolos pregavam, ensinavam, evangelizavam a cidade, não. Diz aqui que a igreja orava, que a igreja assim se encheu do Espírito Santo. E que a igreja assim, todos saíram pregando a palavra. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Que o Espírito Santo possa me ajudar e te ajudar a salvar pessoas. Por quê? Porque isso é o mais importante nessa vida. Nós estamos indo embora para o outro lado. Enquanto ficarmos aqui, nós precisamos salvar mais um. Oremos ao nosso Pai. Pai, nosso Pai, seu desejo é que todos sejam salvos. Tem sido também o desejo do nosso coração, Senhor. Salvar todos, Senhor. Pai, às vezes, ou muitas vezes, Pai, os nossos problemas tomam a nossa cabeça e acaba descendo para o coração. E nossos corações ficam aflitos. E nossos problemas acontecem como o Senhor disse. Basta cada dia seu próprio mal. E cada dia aparece um tanto de contratempos, Senhor. Mas não nos deixe perder o foco, Pai. Não nos deixe desconectados, Senhor, de Jesus e do Espírito Santo, Pai. Aliás, quando nós colocamos o Senhor, andando com o Senhor, segunda, terça, quarta, quinta, toda semana, o Senhor vai na frente, o Senhor vai resolvendo nossos problemas, o Senhor vai abençoando. Isso, Pai, muitos irmãos têm experimentado. E como é bom entregar o nosso dia na sua mão, ainda que haja luta, Senhor, mas a luta, o Senhor vai nos desviando, o Senhor vai nos livrando, Pai.
de tantos problemas que o inimigo vai pondo na frente. Então, Senhor, o que eu estou tentando dizer para o Senhor é que nós, enquanto igreja, Senhor, nós precisamos saber onde estamos indo, Senhor. E onde devemos ir, Pai. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar nós, como igreja, como reino do Senhor, a levar o Evangelho, a levar a palavra, a fazer conversos, discípulos para Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, faça com que, mesmo em meio a tanto problema, cada um de nós, como igreja, nós possamos, Senhor, levar o remédio eterno para salvar as pessoas, Pai. A verdadeira vacina que imuniza eternamente é o sangue de Jesus, Pai, que nos livra de todo o pecado. É no nome dele, Pai, na intercessão do Espírito com seus gemidos inexprimíveis, que eu peço, Senhor, receba esta oração, Pai, e faz algo diferente em nós, enquanto igreja, para que continuemos crescendo em qualidade e também em número para a sua glória. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos,